Natal de 2022, estamos aqui no Centro Cultural Maria Boura. Estou tendo a honra aqui hoje de receber um grande amigo meu, o Newton Zaroski. O homem é formado em assistência social. Serviço social. Serviço social, né? História. História. E calor de direito. Foi calor. Calor de direito nem se põe uma coisa dessa, né? Eu fui calouro. Não, eu vou ser. Ah, vai ser. Fui aprovar no vestibular online. O Newton Zaroski, ele tem uma mente conturbada porque ele passou por essa experiência da carreira militar e ele já tinha problemas emocionais antes disso, né? Mas agora ele está aqui tomando uma cervejinha, aproveitando esse momento. Newton, satisfação recebê-lo aqui no Centro Cultural Maria Boura. Ó, vou abrir aqui o microfone para você externar os teus problemas, que não são poucos, né? E pode falar. Boa tarde a todas, todos e todas. Otodex, como diz meu amigo Valdir, né? Linguagem neutra. Quando que você decidiu que você era hétero, Newton? Ah, quando eu descobri a punheta, na verdade. Puta. Peguei no meu pintinho assim. É horrível isso aí, né? Não, mas é verdade. É uma cena grotesca isso, mas tudo bem. Por que você decidiu ser o que você é, Newton? Eu não decidi, cara. A vida me levou, né? Marx fala que você constrói a história, né, cara? E no materialismo histórico você constrói a tua história. Ele tá me puxando o saco porque eu sou de esquerda e ele é milicão, né, cara? Daí ele fica com essa história aí. Porra nenhuma, como diz o meu amigo, ó, eu sempre vou fazer referência aos meus amigos. O meu amigo, meu colega de formação de serviço social, eu não sabia que significava o termo melancia, né? Que é verde por fora e vermelho por dentro. O cara me odiava porque o cara é milico. Né? E daí eu lembro que no Fala Poeta, na Unicentro, na época, eu coloquei uns escritos lá, nós chamamos de poesia. Quem faz poesia é o Marcos Guimarães, o Mário Quintana, esses caras aí. E eu lembro que eu escrevi uma frase que na era das vacas loucas vacas ruminam e cospem na sociedade. Você tem problema com a sociedade, né? Faz tempo já, né? Não, na verdade eu me considero um ser social, mas eu sou meio antissocial ao mesmo tempo. É um ser que se isola no mundo. É igual você, né, cara? Viu? Mas nós fomos autores de um grande sucesso musical, né? Pouca gente sabe disso. Eu não vou mentir, né? Estourou aquilo, né? Eu não vou mentir, na verdade, foi um sucesso que, na verdade, a gente fez a composição no antigo Dixis. Foi no Dixis. Na Avenida São João. Eu sempre falo assim que Prudentópolis é igual São Paulo. São as únicas cidades que tem a Avenida São João. A música do Caetano canta. E tem Vila Mariana, né? Avenida São João. E tem Vila Mariana também. Então São Paulo tem Vila Mariana, Prudentópolis tem Vila Mariana. Os cachorros estão atrapalhando agora, ó. Porque o Newton tá tomando Colônia. Tomando a cerveja Colônia. Puta que pariu. Isso aí é o Satanás chupando, mano. É um merchandising contra isso aí, né? Tá rolando? Claro, tá rolando. Vimos, os cachorros não atrapalham, cara. Eu era meio chucrão com cachorro. Como diz meu pai, era caçador e tinha um monte de cachorro. Eu caçador de mim, de Javan. Eu caçador de mim. É de Javan? Acho o Milton Nascimento. Milton Nascimento, né? Cara, não sei, mas eu sei que tem. Vocês têm o Fábio Júnior, não? Não. Porra nenhuma. Não seria capaz disso. Não seria capaz, né? Mas fez sucesso, filho da puta, mais que esses caras. Mas me conta, Nildo, como é aquela história lá que você pegou e a tua experiência no exército, né? Você foi praticamente expulso igual o Bolsonaro, né? Mas por um motivo muito mais nobre, né? Que o Bolsonaro era um louco, né? Não, na verdade... Você não foi expulso, você foi encostado, taxado como louco, né? Uma coisa assim, né? Na verdade, como diz... Mas os caras te foderam mesmo, né? Os caras me ferraram. Me ferraram, mas... Você montou aquela biblioteca, né? Foi um trato legal. Isso. Porque, na verdade, como diz o militar, ele tem... Os caras que acreditam na doutrina, e a base, na verdade, do militarismo é hierarquia e disciplina. Sim. E se você é militar 24 horas por dia, você não pode exercer nenhuma atividade. Certo. Nesse meu período,
E outra coisa, eu fui de um... Eu não tive a possibilidade, a oportunidade, ou não papirei, como diz, papirar é estudar na linguagem da caserna. Eu não papirei o suficiente para fazer uma ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, ou uma MAN. Não fui orientado também, né? Como diz, saí do beco da Vila dos Aflitos de Prudentópolis e não tive essa possibilidade, né? Mas aquilo que eu pude fazer dentro da minha vida militar, como se diz, eu fui 01. 01, É o reco. Não, sem querer, e sem falsa modéstia também. 01 é o primeiro do CFC, que é o curso de formação de cabos. Ah, você chegou a... Sim, não anda recruta ainda. Tem cabo que virou vassoura, né? Tem cabo que virou vassoura. Uhum. Lembrei de uma história de cabo. Tinha o cabo Kaminski, que era um cara enorme. E eu, com 1,61 m mais ou menos, ele falava assim, aumentativo de cabo, Kaminski, diminutivo de cabo, Zaroski. Porque era uma porrinha, sabe? Tinha um outro amigo meu, o Rock, que já faleceu, como diz em latim, em memória, né? O Rock falava assim, viu os Arasquinhos esperando o ônibus na frente do quartel ali, sentado no meio fio, balançando as perninhas. Com o turninho vai balançando. Mas viu, não respondi porra nenhuma que você perguntou, né? Não respondeu, mas porque o que aconteceu? Os caras te proibiram de usar arma, né? Você me contou toda essa história, né? Tá. Porque você saiu uma noite, não sei o quê, daí o oficial lá pegou você estava com uma mulher lá, não sei o quê, aconteceu uma briga, não sei o quê, daí eles começaram a te perseguir, né? Porque você não se enquadrava no padrão ideal, assim, né? Não, na verdade, dentro da minha vida militar, eu era um cara enquadrado. Sim. Que seguia os preceitos, como diz, é tudo com base... É uma doutrina, né? Uma religião. Praticamente, como diz, é positivista, né? Tanto que existe uma igreja positivista no Rio de Janeiro, né? Não sei se tem conhecimento não, mas existe. Não existe uma igreja positivista no Rio de Janeiro. Tá? Mas como diz Marques, eu, enquanto vendedor da Força de Trabalho numa instituição militar... Porra! Agora você foi fundo, né? Não, isso é verdade. Eu vendi minha força de trabalho enquanto militar para poder sobreviver. Eu já tinha uma prole minúscula, né? Eu, a minha primeira ex, não vou falar de todas as ex, a minha primeira ex e a minha filha, que hoje tem 30 anos. Tá? Então, mas o que mais bateu, apesar que eu tive um certo privilégio, não diria privilégio, mas uma compensação pela minha formação, porque eu incorporei lá em 87, eu fiz o meu CFC em 87, incorporei em fevereiro, em outubro fui promovido a cabo, grande bosta, né? Não, mas... A definição de cabo, na verdade, satirizando... É melhor do que sargento. Porque cabo, na verdade, a definição de cabo é o ela entrenado em coisa nenhuma. Que é de soldado e sargento, né? Que é uma merda. Mas você não responde a porra da coisa que você saiu uma noite e daí os caras te pegaram lá, a pé te pegou. Não, porque não tem PL. Ah, não era PL. Não, foi a Polícia Militar mesmo. A Polícia Militar. Só que a Polícia Militar, como diz, não tem gerência sobre o militar do Exército. Dentro do aparato legal é considerado força auxiliar. Tá? Então, lógico, tem as atribuições, você respeita. Mas o que aconteceu, você não fala? Você foge do assunto? Não, mas o problema não foi por conta desse conflito ali. Ah, não foi? Não. Foi por conta porque teve um período da minha vida... daí, nessa fase, eu já tinha sido promovido a sargento. Ah, já tinha. Mas eu era sargento que é ou não é, sei lá o que é. Porque eles me fuderam. Inclusive, eu fiz um currículo resumido na época e distribuí nas sessões. A gente chama de sessão, cada departamento dentro do quartel se chama de sessão. Você queria mudar o mundo a partir do Exército, né? É isso. Não necessariamente, como diz, porque você Era um garoto que como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Eu era belo e mesmo assim amei a 1000 garotas assim. Cantava Help and Ticket to Ride, oh Lady Jane Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mais uma carta sem esperar. E sua guitarra se separou,
ora chamado na América, stop com Rolling Stone, stop com Beatleson, mandado foi ao Vietnã, lutar com os Vietcong. Agora. Chega lá, agora não. Beleza. Mas e daí, o que foi assim que você acha que o gatilho para o exército te foder? Na verdade, eu tive como diz, uma crise existencial Eu fui convidado. Essa é uma, como diz o Paulinho Gogó, uma história venérea. Uhum. Porque, como diz na minha vida de milico, eu fui atleta. Certo. Tá? Então, Você jogava basquete, né? O cara é baixinho pra caralho. Eu fazia corrida rústica, cara. Corrida de rua, esporte pobre. Tá? Ou de guerreiro de Atenas, né, cara? Então, e a gente acaba, como já estava na primeira graduação, então eu acabava conduzindo uma equipe de atletas. Tá? Além de ser atleta, como diz toda essa questão da condução. Tudo bem, como diz, eu sempre fui... Mas o que pegou? O que pegou, na verdade, foi nesse período que eu já era sargento QE, porque o... O que é o sargento QE? Sargento QE é um quadro especial, que de especial não tem porra nenhuma. Uhum. Porque senão, à época, você não tinha direito à promoção. É um glamour. Não, eu chamo de sargento Juruna. Não sei se você lembra ou não do cacique Juruna, Claro. que foi deputado federal. Sim. Eu não posso afirmar com certeza, mas eu creio que o Juruna, na verdade, pode ter sido uma proposta de lei, um projeto de lei do Juruna, em relação ao sargento QE, que era aquele cara que incorporou para cumprir o serviço militar obrigatório. Sei. Daí ele estabilizou como cabo, né? E não tinha promoção. E daí, a partir daquele momento... Seria um entre aspas, assim, sargento entre aspas. Isso. Porque a formação é ridículo isso, se for ver. O cabo precisa do ensino fundamental. Uhum. Então, em tese, o sargento Juruna, com o ensino fundamental seria sargento igual. Né? Mas não é o que eles chamavam de sargento carreira. Eu preciso achar, eu fiz um Você manifesto. sabe que eu lembro, desculpa eu te interromper. Pode falar. Eu gostava muito do Ed Morte lá, o Ed Walker, do Recruta Zero. Sim. E daí ele tem o teste lá para o cara ser sargento, né, lá no Recruta Zero. Uhum. Aí tem um monte de pecinhas assim. Ed Walker, né, o nome do cara. Aí ele tem as pecinhas e daí ele tem que encaixar o triângulo no triângulo, o quadrado no quadrado. E aí o que o sargento Tainha faz? Ele põe o triângulo no redondo e não entra, ele dá uma porrada assim, sabe? E faz entrar a força, quebra tudo. Aí daí ele é sargento. Daí ele é... Não, entendeu? Viu, mas vamos voltar aqui à questão, Tá. já que você falou a questão O que pegou? Não, o que pegou, como diz... O que pegou por quem é? Porque é? Porque, na verdade, eu tinha feito um processo seletivo para professor colaborador da Unicentro, que é a universidade pública do... Você já estava querendo pensar, né? Isso é proibido lá, né? Não, você não pode pensar. Uhum. Cara, eu lembro quando incorporei, só para você ter uma ideia, músicas tipo do Geraldo Vandré. Sim, é proibido. Não, era proibido. Eu tinha 2 colegas de turma da bateria, o Alfred e o Franz Milan, Você veja que ridículo, né? que eles... Moeram o cara, né? Destruíram a vida. O cara virou um coitado, Ele virou um coitado, mas eu vi uma entrevista dele. ele não quer saber mais. Não, só que eu vi uma entrevista de Geraldo Vandré, porque ele sumiu da mídia. Mas Pra quem não sabe, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços da... Olha a letra, maravilhosa, né? Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando. Olha aqui, ó, seguindo parece a que eu tô com o canção. Marighella aqui. Sabe quem que é o Marighella? Sim. Mas Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera. Mas eu quero cantar, vamos cantar aquela parte assim. Nos quartéis lhes ensinam antigas lições
de morrer pela pátria e viver sem razão. Fugiu a letra. Mas essa frase foi estopim. Que é no período da ditadura, que é uma afronta. Só que eu vejo, Marcos, eu sei que você tem uma crítica muito fudida no bom sentido. Será que existe bom sentido? Eu acho que o Brasil nem tinha que ter exército, cara. Pra que exército? Cara, é que Eles vão defender nós do quê? Tipo, os caras querem invadir aqui. Imagina esses caras agora que estavam aí, esses balofos aí. Aquele Pazuello, cara, parece um gordo caralho. Além de ignorante pra cacete. Mas não é, Marcos. Eles só estão pegando nosso dinheiro, Zaroski. Viu, Marcos? Não serve pra porra nenhuma. Cara, você é um cara que tem uma leitura... Olha, aqui é polêmica. Agora nós vamos entrar numa polêmica. Você tem uma leitura... Ele vai defender essa porra toda. Não, você tem uma leitura do todo, né? Então, como diz, a questão das Forças Armadas enquanto instituição, está prevista... Isso não só no Brasil. Eu sei, está previsto na Constituição, mas por que nós não podemos dar um passinho? Nós não precisamos de exército para ficar ameaçando de golpe a gente, cara. Viu? Mas aí é outra história, cara. O que está acontecendo agora, né? Com os bolsonaristas loucos aí... Você viu o salário dos caras ontem? 1 milhão. Aquele Braga Neto, 900 e poucos mil. O outro lá, R$1 milhão, cara. Mas anual. Mas porra! Tá louco? O cara ganhou 1 milhão por ano. Cara, se a gente for ver, Marcos, ó... Você acha pouco? Não é que eu acho pouco. Na verdade, o brasileiro em geral, a maioria da população recebe Auxílio Brasil. Que é 600 pila. Pra fazer o quê, cara? Você tá entendendo? E se a gente for ver, cara, você tem uma formação universitária, Marcos. Como diz, você entra no rol dos intelectuais. O cara fala bonito pra caralho. Mas não é verdade. Então, o que acontece? Você já foi assessor de deputado, assessor de vereador em Campo Largo, agora vai, como diz, assumir a assessoria de um deputado de um partido de esquerda, que é o PT. Sim. E eu vejo que é uma decisão muito acertada do deputado. Isso, me dá uma força aí. Não, sério, é extremamente acertada. E é um cara que eu conheci, que eu sempre votei para ele. Eu sou taxado de boa, né? de direita. Ele é um cara que, como diz, esse dia eu comentei com você, ele não perdeu a essência do PT. Não sei se você lembra, não, quando o PT começou a entrar em conflito. Ele guarda a essência num potinho assim. Que teve... é que é médico, né, cara? Viu, mas o que pegou na pouco você não me contou, cara? Você vai... Mas voltando aqui, ó. Daí eu acabei assumindo o cargo de professor colaborador, dentro do curso de serviço social. Eu já era... você já tinha... Eu já era bacharel em serviço social. Então você começou a estudar cedo, 18 anos? Não, eu comecei... Quando incorporei, na verdade... Cara, essa história é muito interessante. Tinha um sargento, que ele foi reitor e vice-reitor da Unicentro, sempre esteve envolvido, que é um professor de matemática, que é um cara que eu admiro pra caramba, que é o professor Osmar Ambrosio de Souza. Pra mim, ele era o sargento Osmar. E ele era do Exército também. Ele era do Exército. Que legal. Professor de matemática. Isso eu acho legal, o cara tá contando. Você tá entendendo? Era ele e o Soares. Apesar de ser matemática, né? Apesar de ser matemática. Ciência exata, mas... Cara, mas eu tive uma namorada, agora eu vou fugir um pouquinho aqui. Ele vai começar a falar das mulheres. Uma namorada que se falou, como disse que eu tive um conflito, eu namorei ela por 1 mês e 19 dias. Contados, sabe? Então a gente saía meia-noite pra fumar, beber e... né? Então, conversando com ela, eu descobri que é muito mais fácil, muito mais simples você ser da área de exatas. Ou é ou não é. Sim. Porra, é uma coisa exata. A área de humanas, cara, ou as ciências sociais aplicadas que eu tô hoje, cara, é uma fudelança do cacete, você não tem resposta pra nada. Tem pra muitas coisas, mas aí tem outras perguntas. Você tem resposta, só que daí, como diz, porque essas ações, elas vêm das políticas públicas. Sim. E a política pública está a serviço do Estado, que por sua vez está a serviço do capital. O cara é inteligente pra caralho. Eu falei pra vocês que você não ia se arrepender de ouvir o cara aqui. É milico, mas é um cara inteligente. Foi milico, né? É ainda, né? Olha, fica me leiteando, deixa eu arrepiar aqui, ó. Uma vez milico, isso é verdade. Viu? Mas, uma vez milico, sempre milico, cara. Na verdade, como diz, eu estou com a minha identidade militar ali. Eu posso responder, inclusive,
Vamos supor que de repente não sei se é podcast, mas não, pode lançar. Não, é o primeiro. Viu? O último. Eu sempre quis me manifestar, e isso é previsto na nossa Constituição, né, que é a nossa lei maior. Então, foda-se. Pode ser que eu seja chamado A depor. Sim. Pode ser que seja aberto para sindicância, mas eu não estou falando mal do Exército. É eu que estou falando, você não está falando mal. Eu não estou falando mal do Exército. Agora eu falei. O Exército... Não falou nada. Porque o Exército, Marcos, não sei se Mas sabe... só o fato de ter cantado o Geraldo Bandré, sabe que eles podem enfiar a agulha debaixo da Não, coluna, né? e isso foi na década de 80, cara. A Constituição mudou em 88, então a partir da Constituição de 88... Mas o que pegou lá, Zaroski, que os ouvintes querem saber? Porque além de eu ministrar as aulas no curso de serviço social, quero deixar bem claro, como diz, porra, o cara é milico e ainda fez serviço social, que é uma profissão que é tida como... Nobre, eu acho, nobilíssima. Não, mas o histórico da profissão, ela surge a partir das contradições do sistema capitalista. É verdade. E entra dentro da lógica keynesiana lá do intervencionismo do Estado. É. Então, quem que é o maior empregador dos assistentes sociais no Brasil hoje? O Estado. O Estado. É igual o empregador. Ou entidades privadas, normalmente Você ligadas sabia que a uma instituição religiosa. nos Estados Unidos, eles, bem dizer, terceirizaram o exército, aquela agência Blackwater, não sei o que lá, aquela guerra lá no Iraque foi tudo terceirizado, os caras pegaram tudo mercenário, deram a treinar, o cara não tem que pagar, o cara se estropiou lá, foda-se, é a empresa, já entrou num outro ramo, sabe, é o exército terceirizado lá. Apesar que eu acho que o exército no Brasil ele poderia ser... Eu lembro uma fala, não lembro se foi um milico que falou isso aqui. Porque normalmente se fala assim, ao milico é a cabeça seca. Ou seja, não tem porra nenhuma. Só que o milico estuda muito. Eu falei, eu não passei por tipo, a escola de sargentos das armas, o cara fica o tempo, quando ele sai segundo sargento, ele vai pra... Mas a gente fica se perguntando, estuda o quê? Veja esses caras que se formaram na Cara, MAN lá. viu? O Pazuello, o cara entregou, o cara é da logística, foi entregar a vacina no lugar errado lá. O cara é um zero à esquerda. O seu exército está formando aquele tipo de gente, por favor, meu amigo. Aí ficou tão claro isso aí. Mas esse tipo de gente, cara... Você acha que alguém pode chegar lá em cima no exército e não entender porra nenhuma? Marcos, pode. Né? Sabe por quê? Porque o oficialato, na verdade, tem um... Você acha que os caras sabem por ser puxa-saco, por ser adestrado? Qual que é o critério para o cara... A própria funcionalidade do sistema. Entende? Então, existe o círculo de oficiais... Automático, você diz, né? Automático. O círculo de oficiais... É o tempo que você ficou lá. E o círculo de praças. Então, praça, como diz, é para todo mundo botar a bunda em cima e peidar e cagar em cima. Né? A praça é nossa. Mas é mais ou menos assim. Porque o que é praça? O subtenente, o suboficial, como se fala na Força Aérea, na Marinha também, acho que é suboficial, no Exército é subtenente, ele é um cara em cima do muro. Mas de primeiro sargento para baixo, primeiro sargento, segundo, terceiro, cabo, soldado, praças. A praça ainda. Tá? Os pracinhas que foram Isso, lá em Monte Castelo e tal. Viu? Eu li um livro, agora deixa eu falar um pouquinho. E tem uma história muito bonita. O cara, depois da guerra, porque é o seguinte, eu li um livro de um brasilianista, que é um norte-americano que estuda sobre o Brasil. E aí ele contando toda a história realmente como foi. Claro que eu já vi que os caras do exército lá odeiam esse livro, mas o cara é bom porque ele é norte-americano falando. E aí é o seguinte, eles foram lá para a guerra, aí o que os Estados Unidos fez? Colocou um pelotão de africano na frente, um pelotão de brasileiro no meio, e eles vinham atrás. Eles vinham só botar a bandeirinha e filmar. E de que assim, o equipamento dos brasileiros, né? Porque o Getúlio foi aquela coisa, cara. Que vão. E isso aí tem história, porque aqui em Curitiba o cara me contando que eles faziam aquele negócio do alistamento, daí eles paravam o trem aqui na serra e falavam assim, viu, quem quiser fugir ninguém vai ver. Paravam 5 minutos e os caras, tchum. E aí, mas tem uma história interessante desse livro que quando estourou os primeiros pipocos lá, diz que metade dos brasileiros fugiram. Mas a metade que ficou foi lá e tomou realmente. Monte Castelo, foi herói mesmo. E aí tem um cara lá em Santa Felicidade
ele voltou da guerra. Cara, não tinha ninguém esperando ele na estação de trem. E ele voltou daí a pé. Tá? Ele teve que voltar a pé até em Santa Felicidade. Então, a história, assim, é cruel com os heróis, sabia? Porque graças a esses caras, hoje nós não temos nazismo, né? Aqui no país, no mundo, né? Então, a gente tem o reconhecimento, sim, para aqueles que, de fato, defenderam a liberdade de alguma forma, né? E lutaram pela gente. Mas, como eu disse, a história não é bem assim, às vezes, né, Zarowski? Desculpa te interromper. Não, mas falando, já que você tocou na história dos heróis, né, cara, e como diz, eu não tenho, a minha filha e meu irmão também são formados em história, né? Mas eu nunca pratiquei a minha formação em história. Eu ministrei algumas aulas de história com base nos livros didáticos, coisas do Estado, que a educação é uma merda. Se eu conseguir falar alguma coisa sobre educação, eu tive uma trágica experiência na educação, que eu fiquei com nojo, cara, e o meu TCC no serviço social foi sobre o tema era esse aqui, era a rede, interconexão das políticas de assistência social, saúde e educação. Eu puxei educação porque a política de assistência social, a previdência social e a saúde fazem parte da tríade da Seguridade Social. É o tripé. Só que eu tirei até quando dizem que a previdência deficitária não é. Não, isso aí é falácia, cara. Mentira. Usaram aquele caso daquela juíza lá, eu não esqueci o nome daquela juíza, do caramba lá. Olha, aquela do golpe, cara. Golpe mas não tem nada a ver, né, Marco? Agora me fugiu o que tá falando, cara. Saiu meu entrevistador de perto aqui. Do teu TCC. Do meu TCC, sabe? E eu fiquei de boca aberta, porque o atual secretário que não me recebeu porque eu insisti. E tinha uma assessora tipo Aspona, assim, que é assessor de porra nenhuma, que se acha melhor que qualquer outro servidor, é uma servidora igual a todo mundo, porque eu vejo assim, independentemente do cargo e da função, cara, o agente público, o servidor público, ele tem um compromisso com a sociedade. A partir do momento que se fica bajulando, secretário, prefeito... Eu não vou nem entrar em vereador, porque vereador é uma outra função. É uma outra responsabilidade. O legislativo, vereador, deputado. Entendi. Então, cara, mas isso tem muito. Você critica muito, cara. Eu tinha umas críticas dentro da minha vida militar, mas eu tenho uma crítica muito maior hoje dentro do serviço público civil. Não, sim, tem muita coisa para melhorar. Cara, é uma coisa muito podre, porque ninguém tem compromisso com a população. Nós somos pagos enquanto servidores públicos para trabalhar para quem? Para a população. Sim. Daí já começa no péssimo atendimento. No serviço social a gente fala muito da acolhida, que a acolhida você tem quando você chega no posto de saúde. Já está o cara de mau humor lá na frente. Normalmente é um servidor antigo que está em fim de carreira, que ele recebe R$ 1.200 ou R$ 1.700, porque ele tem que trabalhar e às vezes para ele poder sobreviver é um técnico, um auxiliar de enfermagem que vai fazer um plantão no posto de saúde, para dar também no posto de saúde, né? Tanto o homem quanto a mulher, que eles vão lá para copularem, porque isso faz parte da humanidade, né? A humanidade sem sexo não é porra nenhuma também, né, cara? Apesar que é errado o ambiente de trabalho. Sabe que um amigo meu, por causa de sexo, tomou no cu, sabe? Ele me falou. Tomou no cu. Mas Nildo, não era nós voltamos lá, eu tenho que fechar só um parênteses aqui, que você falou, você fez o teu TCC, muito interessante o tema, né? Tá falando aqui. Mas aí lá, o fato de você ser professor, você acha que desencadeou um processo lá no exército? Além de eu ser professor, tinha um comandante muito gente boa. Porque, como disse, tem milico filho da puta? Tem. Mas a grande maioria são gente boa. Sim. Existe uma parceria. O que eu sinto saudade da vida caserna é a amizade. Meu pai falava isso. Sabe? Então uma coisa porque... Que era uma coisa assim legal, né? De companhia. Porque você rala junto, cara. Você tá no barro junto, você tá rastejando junto. Você acha que isso aí, rastejar junto, vai tornando as pessoas mais amigas? Não é que... Quer rastejar um pouco, né? Porra nenhuma. Eu tô falando que você é testado.
Cria um elo, né? Cria um elo de... E não tem, cara, tá todo mundo nos meus barcos. Você acha que escoteiro não é quase a mesma coisa? Podia substituir o exército pelos escoteiros, por exemplo? Cara, Que é legal também, né? Você... eu tenho um amigo meu que é... E não ameaça a gente de golpe, né? Os escoteiros. Na verdade, sim. Viu, Marcos? E daí? Mas o que pegou? O que pegou, porque daí eu era liberado também 8 horas por semana para atuar como assistente social de um programa. Aí eu acho uma função... Que era o órtese e prótese. Né? Então existe uma parceria entre o grupo de artilharia que eu servia e o CDTEG, que faz parte da Unicentro também. Né? Eu acho interessantíssimo. Né? Então eu era liberado. Uma coisa útil. Eu tinha, na visão daqueles que não... Porra, mas se eu conseguir essa liberação tal, é porque eu tinha uma formação, Sim, né? E as pessoas acreditaram no meu potencial naquele momento. Porque senão... E você acha que isso causou uma inveja, uma intriga, uma... Ah, tem, né? Tanto do círculo que a gente fala, dos pares, né? Então, como diz, os sargentos que não, né? Sim. Eu tenho muitos amigos lá. A maioria dos meus amigos são poucos que fizeram um curso universitário. Pois é. Você está entendendo? Então o cara entra naquela batida, tá? E de alguma forma isso aqui, a partir do momento que você sai para fazer alguma coisa diferente, as pessoas te olham diferente. Assim. E você passa a não ser bem visto. Porém, enquanto estou de serviço lá, o cara tá lá dando o cara tá lá para fazer o atendimento lá na hora de ser próximo, vai de manhã lá, vai 2 manhãs por semana. Tá? E quanto é para fazer o contrato, a enfermeira, que era a coordenadora do programa, ela falou, porra, que pena, tá acabando, vai acabar teu contrato, que era só 2 anos. Uhum. E eu falei, mas você pode fazer um pedido, né, faz uma solicitação. Para renovar. Não, para eu passar à disposição, ou para ficar agregado na universidade. Então isso é possível em todos os níveis da esfera. Uhum. Né, o estatuto dos municípios prevê a questão de permuta, ou a própria questão da agregação. Sim. Tá? E foi feito esse pedido. Na época o reitor era o Zanetti. Tá? E eu tenho até hoje lá nos meus documentos lá o ofício requisitando a minha agregação. Tá? Nesse meio tempo, o que aconteceu? Mudou o comando. Aí sim, agora eu vou voltar lá na história do BO que deu na rua. Daí foi uma coisinha, né? Que é uma coisinha que já estava uma coisa latente ali, já que estava... foi bem na transição de comando. Coronel do Lamária para o Coronel Velasco. Coronel do Lamária, um cara que eu admiro pra caramba. Tem o Coronel Zambão também. Você não precisa citar nomes, até porque... Não, mas eu faço questão de citar nomes, sabe por quê? Eu tinha pedido para você para não colocar meu nome. É verdade. Você tá entendendo? Então, mas também você queria botar um pseudônimo... Não, é Zignel. É. Que é podre em polonês. Então é mais ou menos por aí. Não, porque quando eu escrevi, na verdade, o meu pseudônimo era Pablo Escobar. Tudo a ver, né, cara? Mas se eu queria botar Paloma, como é que eu vou botar Paloma? Mas pode pôr Paloma, tá? Você tem uma cara de Paloma, cara? E daí? Agora fugiu. Não, porque daí, ó, foi bem no momento de transição de comando. De comando. Do Coronel do Lamário pro Coronel Velasco. E eu fui pra Freeway, que era uma danceteria lá, que era... moderno, né? Era caminho... Freeway. Caminho livre. Avenida, né? Tá. E daí deu um BOzinho com a minha ex, que é mãe que é mãe da minha segunda filha. Reconhecida, como diz o mais velho, né? Enfim, mas não vamos entrar nesse mérito aí. E a polícia me abordou. Sim. Eles não podiam me levar. Você tá discutindo no meio da rua, né, com a mulher? Isso. Me abordou, eu fiquei lá, como diz eu respeitei os 2 policiais que estavam de serviço, né? Eu me lembro que você contou isso, daí você foi com a bota lá, você tá com a bota de cowboy, lembra? Não, eu tava com sapatinho bico fino, um sapatinho. Eu sempre andei meio tipo a lá Eduardo Costa e tal, e eu tinha uma camisa, eu gosto do verde olivo, talvez, pela minha vida militar, eu sempre usei camisa verde. O militar geralmente gosta, né, dessa... Não, é uma cor bonita, cara. Parece uma abacate. Veja aqui, olha aqui, cara, tudo é verde olivo no teu centro aqui, cara. Então, é um tom bonito, né? E tinha, como diz, uns mini brevet de paisano naquela camisa.
Eu lembro que veio a viatura com o oficial de dia. Mas você acordou o homem de madrugada lá, era uma... Não, que daí o 3 da manhã. oficial de primeiro serviço do aspirante. O cara deve ter ficado puto, né? Porra, isso era 2h30 da manhã. 2h30 da manhã. Daí os dois policiais acionaram o oficial de dia, vieram lá, levaram a minha ex-companheira lá para fazer o TC, né, o termo circunstanciado, e eu fui de viatura. E nessa brincadeira a gente saiu lá do fórum, do antigo fórum, a gente saiu, era 5 e pouco. Nesse meio tempo, o aspirante ligou pro major, que era subcomandante, major, prepara a cela, né? Daí eu falei assim, viu, não quero ser prepotente nem arrogante, mas eu tenho direito à cela especial. Porque no corpo da guarda lá tem uma cela, como diz, com grade e tal, né? Daí, e a cela especial, como diz... Você é foda, né? E aí, né? Não, mas não é. Que tem um colchãozinho melhor. Eu ia ficar impedido, o detido dentro do quartel. Até aí, beleza. Fiz merda, como diz o Milico. Fiz merda. Tá? Merda, como dizia o Bretas. Deixa eu contar uma história do Bretas. Que o Carioca, né? Com todo respeito aos cariocas, né? Daí o Bretas era carioca, né? Daí eu falava assim, ô Bretas, vou contar a piadinha do sargento que veio aqui pro sul, né? Daí ele foi jantar, foi no restaurante, como eles dizem, né? E pediu lá e deu vontade de dar um cagão, depois que ele comeu, né? Daí foi, e carioca tudo é porra pra ele, né? Porra, né? O Guarapavano é feito, né? O curitibano, qual que é um... Tem essas porra aí, essas porra aí do carioca. Daí o Bretas falou assim, ô garçom, que merda de restaurante isso aí que não tem um papel higiênico pra limpar a porra do cu. É pra dar risada, porra. Eu sei, você já me contou. Eu já contei essa piada, tia da puta, né, cara? Mas e daí, você chegou lá, acordou o homem de madrugada? Não acordei. O oficial de dia ligou pro major. Daí quando eu falei que tinha direito de cela especial, tá? Daí eu lembro que o aspirante perguntou... Que era um direito teu, né? Não, direito meu. Você tem faculdades, Horácio? Eu falei, tem 2. Caralho, você humilhou o cara, né? Não, mas eu falei como tiver a realidade, normal, né? Mas ele achou que você estava sendo... E não falei. Então que falei pra ele, não, sem querer ser prepotente ou arrogante, mas eu tenho direito de cela especial. Sim. Tá? Daí o que o major fez? Pediu pra ligar pro coronel. Puta que... O coronel falou, deixa a cela preparada. Isso que é merda, não podia ter chego lá nunca, né? Só que o coronel foi me esperar no quartel. Ah, ele ficou puto da cara, né? Nossa, ficou muito puto. E é um cara... Esse merda! Esse merda! E ele, o Velasco era carioca também, né? Porra, Zaroski! O que aconteceu? Eu falei, fiz merda, né? Eu só falei, fiz merda. Apesar que eu tenho um amigo meu, amigo entre aspas, né? Colega de farda, que ele era de Prudentópolis. Ele puxava um carioquês. Ah, o cara virou carioca. Daí eu sacaneava e falei assim, que Prudentópolis, Petrópolis, é tudo Rio, né? E se não me engano, o Velasco era Tem um carioca, gente boa aqui, que vende rifa ali, ele vende bingo ali. E eu sempre paro conversar com ele, sabe? Os caras, gente boa. Cara, os cariocas são muito de boa. Eu gosto muito do sotaque do Sou folgado pra caramba. Do carioca, mas não são, cara. São parceiros, sabe? São sangue bom, como vocês dizem. É porra e sangue bom. E daí o coronel foi me esperar. Puta. Daí eu cheguei, eu paisano, ou em traje civil, como se diz, né? Cheguei, me apresentei, tomei impressão de sentido. Certo. Né? Daí ele falou, o que aconteceu? Ele falou, deu um BO aí, nós quase chegamos às vezes, de fato, não chegamos, mas a polícia abordou, a gente foi fazer o TC. Daí, como é que tá? Tá em condições de ir embora? Eu falei, sim, senhor. Daí, eu nunca fui um cara desenquadrado. Sim. Né? Daí ele falou, tá. Segunda-feira nós conversamos. Daí, como diz, fiz meia volta, dentro do padrão. Bateu. Pedi permissão para me retirar, fiz meia volta e rompi marcha. Isso aí meio que satirizando, quase igual você, sarcástico, né? Não, só assim. Você é sarcástico pra caralho, mano. Não. Daí, isso aí, eu fui embora, que eu morava, na verdade, umas meia dúzia quadras do quartel. Tanto que hoje Foi assobiandinho, chutando a latinha. Não, fui embora, né? Eu tinha feito merda, mas deu nada, não peguei nenhuma cadeia. Só que isso, daí foi bem nessa transição aí que foi acumulando o bagulho. A reitoria pediu a minha agregação, de colocar um capitão
que eu prefiro não falar o nome, Sim, sim. vou falar mal desse filho da puta, com todo respeito, Uhum. a digníssima genitora do militar, sabe? É um cara que comia ele mesmo de tão lindo que ele se achava, sabe? Ele negou. Cara, porque daí tinha que seguir o trâmite nos escalões. Sairia do quartel ali, Cascavel, Curitiba, Curitiba, Porto Alegre, Brasília. Pergunto, você saiu do quartel que servia? Não saiu. Saiu. O cara que, esse capitão, eu lembro que ele foi fazer a visita lá no programa, daí a enfermeira, que era a coordenadora, ela falou assim, eu não gostei desse capitão. Eu falei, também não. Sabe quando começa a botar muita ponta? Né? Então ela falou assim, porra, eu só vi agregação de oficial superior. Porque ele era capitão, e capitão é oficial intermediário. Não é superior ainda. Puxou pra cima, porque tem que ter... Então o cara ficou ali, né? Né, porra, que privilégio um sargento quer. Ou não é, sei lá o que é. Não é verdade, cara? Certo. É? Aí me fuderam, cara. Eu trabalhava numa seção, que era na tesouraria, me tiraram da tesouraria e me colocaram de auxiliar do encarregado material. Que normalmente subtenente, na época não era subtenente, mas era um primeiro sargento. Começou o teu calvário. Que era uma aí, cena. né? Aí começou o meu calvário. Daí tinha uma caldeira lá, que era pro rancho, e no quartel não sai nenhuma viatura sem chefe de viatura. Tem que ser um graduado, pode ser um cabo, um sargento, um oficial. Então toda missão que tinha na fazenda para buscar lenha, quem que era escalado? Você. Era eu. E eu preciso mijar agora. Tudo Vai bem. falando aí, fazendo comentário. Não, então aqui hoje, o meu amigo aqui, Newton Zaroski, que é um sujeito aí, um militar, né? Acho que ele foi reformado, depois de perguntar. Amigo meu, o pai dele serviu com meu pai no quartel. Então a gente é amigo já há muitos anos, né? E é interessante porque esse perfil, no momento que o país está vivendo agora, e você ter um militar que pensa, né, de uma forma diferente, que analisa os fatos e defende, né, o militarismo. Eu sou antimilitar, porque eu venho da contracultura, né, então tem uma cultura da paz, vamos dizer assim, né, que podem me chamar de louco, mas eu acho que nós perdemos aquela dos hippies, né, que é o movimento da contracultura, né, do mundo desarmado, pacífico e tal. Pode ser ilusão, mas utópico, né, mas é o que eu defendo. E ele vem dessa outra vertente, né, e o país está hoje desse jeito, mas enfim, é um diálogo aberto, franco, ele aceita minhas posições, eu coloco as minhas, mas vamos voltar aqui, que o Zaroski já deu um mijão lá, né? Cara, eu tava pensando que o banheiro é o melhor lugar pra se pensar, né, cara? Mas aí, até chegar, então você tinha que ir lá buscar. Eu já ouvi essa história, mas faz muitos anos, né? E daí você ia buscar lenha e tal, mas aonde que chegou o ponto lá que eles tiraram tua arma? Não, porque na verdade eu tive depressão, uma depressão profunda em 98. E meu resistente, eu sempre bebia. Agora eu tô tomando minha cerveja. Eu sempre bebi e fumei. E isso aí causa depressão um pouquinho, né, bebida? Não, como diz o álcool, e hoje, não sei se eu falei não, mas eu tenho uma formação de... Cara, me fugiu o nome dessa porra aqui. É pelo IFPR, Instituto Federal do Paraná, que é... de dependência química. Casa Ferreira Espeto de Pau. Então, como diz, eu me considero um dependente químico. Eu bebo um pouquinho também. Tanto do tabaco quanto do álcool. Sim. Que são, como diz, as substâncias psicoativas lícitas, por caracola imposto. Sim. Apesar que eu estou fumando um cigarro do Paraguai aqui. Sim. Isso é legal, cara. Você está entendendo? Essa é a vingança de Solano Lopes. É por aí, cara. Então... Hoje eu tô meio deprimido pra caralho, também bebi ontem demais e tal. Lembrei o curso de formação que eu tenho. Técnico em reabilitação de dependentes químicos. Apesar que eu acho que não existe técnico. Eu tenho o GERISA, o termo técnico. Uso muito essa expressão a partir de uma formação acadêmica. E no serviço social, provavelmente técnico é técnico de informática. Não tem. De robótica, qualquer porra. Entende? A partir do momento que você trabalha com pessoas, Não tem, né? você não pode se autodenominar técnico.
Essa é uma visão minha. Cada caso é um caso. Né? Apesar que hoje, como diz, eu estou atuando na política pública e o termo técnico, mas ainda soa desconfortável para ele. Daí você teve essa depressão e tal e... Não, eu fiquei internado no Bom Retiro, que já demoliram o Bom Retiro, Sim. perto do São Lourenço, ali em Eu Curitiba. fiquei lá uma semana também. No Mal, Bom Retiro? mal. É. Cara, mas lá foi uma experiência muito... E o meu irmão, que era da Polícia Militar, que se conhece, Conheço. foi o Nelson, cara que... Não. Né, Escreve também pra caralho, o cara escreve, né? o cara tá fazendo... Ele tá fazendo... Eu peguei aquele livro dele, A Colonização de Prudentópolis, sabe aquele livro que ele tem lá das famílias, das origens, o tempo e não sei o que de Prudentópolis. Não, a utilização do tempo para os imigrantes. não. Mas aquele ali foi... Eu achei... Se ele tivesse tido uma orientação, porque publicaram a monografia dele. Sim. Porque ele começou o curso de História... Mas veja onde o cara tirou, né? A utilização do tempo, pô, o cara é bom pra... Não, e ele falou sobre o tempo das mulheres, o tempo... E nós somos meio, né? Você é polonês, né? Mas vocês são meio bugre também, né? Igual eu, né? igual a Maria Bugre aí, como diz. Porque a minha mãe era Neves, né? Era mais pro Bugre. Mais pro Bugre. E o meu pai, como diz... Não, eu digo pela cor, né? Vocês são tudo mais... Então, como diz, eu não tenho nada de polaco. Tem uma história interessante que deu pelo meu sobrenome. Os caras acham que eu... Porra, Zaroski, né? Sim. É um... Como diz, é um nome forte. Eu lembro que eu tava... É explicativo, né? Zaroski. Eu tava aquecendo numa corrida, que eu era atleta, e eu sou nanico, né? Sou baixinho. Meu apelido no quartel que eu corria era Petiço. Tem os caras que me chamam de Petiço. Me correio me chamam até hoje de Petiço. Ô, Petiço! Se juntar nós dois não dá um jogador de não dá porra nenhuma. Não, e daí eu lembro que o cara aqueceu meu lado, eu tenho que ver quem que é o tal do Zaroski aí. Eu falei, sou eu, cara. Os caras comiam. O cara olhou pra mim, cara do céu, eu achei que você era um polacão grandão, umas pernonas longas, tal. Você colocou o perna longa ontem no negócio de Natal, né, cara? Eu falei, não sou eu mesmo, cara. Pô, minhas pernas são curtinhas, cara. Essa mesma namorada que eu tive aí, que ela falou assim, eu tava olhando pra você, que eu tava ajudando o filho dela a fazer um negócio lá, você não é pequenininha, tuas pernas que são curtinhas, né, cara? Viu, mas tem aquele lance lá que os caras te botaram pra... Que você foi cuidar da biblioteca e tal, e daí os caras começaram a ferrar você na biblioteca também. Não, na biblioteca não, porque na verdade o que aconteceu? Eu lembro que daí fiquei mal pra caramba, cara. Daí, como diz, toda missão boca podre que a gente fala no linguajar militar, vinha pra mim. Sim. Sabe? Não, nessa... Você não acha que sou assim, você quer estudar, então você vai se foder. É mais ou menos assim. Então, é a relação do poder. Então, existe uma hierarquia... colocar no teu lugar, né? Cara, você é praça, você vai se fuder. Você é só o sargentinho que sabe? E eu ouvi, cara... Marcos, eu vou achar que se diz, eu achei. Eu fiz como se fosse uma carta, na verdade, uma denúncia, para ouvidoria dentro do Exército, sobre a questão do papel do sargento que é. Eu vou achar e vou mandar para você, cara. Isso pode publicar aquilo ali, cara, se quiser, sem problema nenhum. A outra coisa que eu Mas quero... e daí, eu tô dizendo, por que tiraram tua arma? Daí tiraram tua arma? Não, porque daí eu fui, como diz, daí eu tava com um transtorno mental, como se diz hoje. Tá? Então, a partir do momento que... Não, e eu fiquei tão puto na época, lá em 98, coincidiu uma situação pessoal. Sim. Daí eu fazia parte do Pelotão Esperança, a denominação é um projeto, só que o projeto tem começo, meio e fim. Então, hoje, na verdade, já seria um programa, um serviço, que é uma parceria do grupo lá do 26, do Rotary e da Assistência Social. E na época, lá em 98, em 97... Eu e o Coronel Zambão, que eu faço questão de falar o nome do Coronel Zambão, porque tem quatro comandantes que eu admirei nos meus 25 anos de DB. É o Coronel Schucker, que morava em Curitiba até, José Schucker Rodrigues, o cara formado em história, extremamente inteligente. Hoje as pessoas falam que eu escrevo bem, mas eu devo isso ao Coronel Schucker. Olha que legal, cara. O Coronel Schucker, pra você ter uma ideia, ele não pedia para você redigir ofício. Ele usava um papel ao máximo quadriculado, a caligrafia dele era perfeita. Olha. Tipo o professor normalista, assim. Era cada letra num quadradinho, ele fazia tudo a lápis, e a pontuação, a acentuação ele fazia com caneta preta. Porra. E ele era de uma educação, ele falava assim, Zaroski, por gentileza, pode... Por favor, digitar, datilografar esse ofício para o coronel.
Olha só, cara, o cara E uma das coisas que se aprende dentro do exército como diz, o que a gente tinha hoje da nossa autoridade máxima, porque não adianta. Tá? Aí, inclusive, o meu segundo comandante de bateria era da turma do atual presidente aí. Tá? Mas não vamos entrar na fala desse cidadão, desse militar, né? Então... O exército deu um pé na bunda dele, né? Quer dizer, o cara não serviu nem pro exército, né? Vamos dizer mesmo, o cara não serviu nem pro exército, que não serve pra porra nenhuma mesmo. Porque o exército pega qualquer um. Não, sabe? Até eu fui lá, cara. Concordando. Presta atenção, neguinho. Viu, Marco, mas deixa eu falar uma coisa, sem demérito aos meus colegas, eu lembro quando foi para ser instituído pelo Dom Esperança, lá que era a parceria da Secretaria de Assistência Social, do Rotary e do 26, o coronel Zambão chamou falou dos escoteiros, porque eu sempre fui atleta e eu tenho a corrida do Faixa em Curitiba. Sim. Que é no dia 25 de agosto. Famosa, né? Então, como diz, desde 87 eu fui como participante e depois fui como treinador. Mas veja, garoto, como eu vejo assim, né, de fora, você querendo desenvolver paralelamente as suas atividades militares, desenvolver o teu intelecto, o físico, então você estava numa pegada boa, né? Daí, só que na vida acontece essas coisas, de repente você tem uma depressão, alguma coisa, né? Sim. E é normal, né? E eu achava babaquice a depressão. Até é importante de falar, porque as pessoas, às vezes tem alguém na família. Tem vergonha, né, de falar. Tem vergonha. Eu já tive. O meu irmão, ele entrou em depressão no período que meu pai morreu, isso em 2003, já são 19 anos, e ele se tornou dependente de medicação. E cada pessoa é um processo diferente, Você está entendendo? Lida com isso de forma Eu acredito muito hoje na psicoterapia, ou do papel do psicólogo, entende? Que é um profissional como desabilitado para trabalhar essas questões emocionais aí. Sabe? Mas eles tiraram tua arma, resumindo. Para resumir, foi proibido usar armamento naquele período. Mas daí você me contou que o cara queria que você fosse armado lá. Né? Não, isso foi uma situação. E daí eu achei muito engraçado. Era o capitão Douglas, cara, gente boa pra caramba. Como diz, um capitão negro, pequenininho igual eu, mas porreta assim, tomava uma cachaça pra cacete. Mas era muito competente profissionalmente. Sim. Tá? E ele falou, Zaross, tem visita do general, todo mundo armado. Eu falei, capitão, mas eu estou proibido de usar armamento. Mas isso já foi depois, lá em 2008, 2009, depois desses estresses. Não, mas é que você me contou que você tinha um acampamento lá e daí você pegou e esse cara falou, o cara tá armado. O Zaross não, tá armado. É que daí eu fiz, o Zaross tem que ir. Armado e equipado. Quando a gente fala equipado, como disse, vai fardado, com suspensório. Já tinha suspensório, que na época só tinha o cinto INEA, que era o cinto norte-americano. Que você engatava, o cantil, pistola, aquela porra lá. Então a gente já tinha suspensório e tal. E você tinha que ir armado e equipado, com a pistola e com a faca. Sim, é obrigatório. Daí eu peguei uma pistola da armaria, fui lá, levei na marcenaria e pedi pro cara fazer uma pistola pra mim de madeira. Daí peguei, o cara fez um modo bem legal, peguei uma fita isolante, né? E o cara fez tanto a pistola quanto a faca. Né? A faca acabou Mas quebrando. Foi uma coisa criativa, né, cara? Não foi. Foi, né? Mas o exército não quer saber dessa porra de criativo, né? Daí o sargental, ele tinha muito lobinho. Eu achava legal, porque daí, como diz, eu já era velhão. Né? Com meus 37 anos, por aí, sei lá. Dentro do exército já era velhão, né? Antigão. E daí chegaram os lobinhos, que são os sargentos que vêm da ESA. Os caras, não estava proibido de desarmamento? Eu falei, mas o capitão falou que tinha que vir. Então eu peguei e tirei a pistola, quando eu tinha passado a fita só no cabo dela, que ficava no coldre, né? Então aparecia o cabo ali, olhando de longe, dava pra ver que estava armado. Né? Na hora que eu tirei, eles viram que era pistola de madeira. Eu não sei quem fez essa pistola hoje. Eu lembro mas os caras ficaram com medo. Quem que vai tirar a arma dele? Quem que vai tirar a arma dele? Então, essa é uma história, cara. Assim como eu tive um cara que trabalhava comigo e falou assim, o Zaross tá louco, não sei o quê, dá uma nota de 50 pra ver se ele rasga. Será que ele tá cagando, comendo bosta, sabe? Os caras são cruel, né? Os caras são filhos da puta. E a cara, como disse, trabalhava com você. Então tem... Não, daí você me contou que uma vez, né? Por isso que é bom a gente já ter conhecimento prévio sobre o entrevistado, né? Mas você me contou uma vez que daí os caras botaram você pra varrer lá, né? E daí você fez um pelotão de... Isso, da vassoura. Conta essa aí que eu sei, o PS é engraçado, é engraçado. Foi bem nessa época aí, que era o major, que também não vou falar o nome dele.
Daí, tudo que é missão, daí eu, pô, tem que varrer o pátio. Quem que ia? Era o Zaroski. Aham. Daí me deram uma meia dúzia de recruta, que era pra ir lá. Ela achou o sargento de cada bateria, mas da minha bateria era eu que tinha que ir. Daí eu peguei, pedi pros recrutas pegaram, pessoal, vamos lá, vamos colocar aqui vassoura, vassourão de gari. Vassourão, colocar lá. Daí botei todo mundo em uniforme. Grupamento de sentido? Apanhar arma. Os caras foram lá, pegaram. Daí pegaram a Mas vassoura. é muito engraçado isso, cara, dentro do... ombro, arma. Os caras fizeram movimento de ombro, arma, né? Ordinário. E foi pra Os caras com as vassouras dentro Não, do exército, cara. que passou um tenente. Isso é muito engraçado. Tenente muito de boa, tenente Zamberlan, cara. Daí o tenente Zamberlan, daí quando você passa por oficial, quem tá comandando o grupamento vai comandar o olhar direito pro oficial. O que você ia fazer, né, cara? Não, daí eu falei, grupamento, sentido? Olhar à direita. E quando o tenente olhou, tava todo mundo com a vassoura, né? O tenente só balançou a cabeça assim, porra, essa, cara. Mas eu tava fazendo. Eu tinha uma missão. E dentro do exército fala assim, missão dada, missão cumprida. Não precisa explicar. Então foda-se, né, cara? E pra mim, como diz o meu armamento, aquela hora era a vassoura de gari do meu grupamento. Não, né? mas imagina se eles deixam um troço desse prosperar dentro, viram umas donas, né, cara? Vamos dar razão pros caras também, né? Viu, Marcos? Mas, eu falo que você é muito satírico, apesar que você é meio perverso, às vezes, não sou. Na tua sátira. Só que é uma perversidade inteligente. Que você detona. Não, eu digo detona no bom sentido. A gente, igual a gente ouve falar assim, crítica construtiva, né? No marxismo não existe crítica construtiva. A dialética, como diz. Até as antíteses assim. Não tem, cara, normal, é lógico. Pensamento né? Então existe uma situação, você destrói aquilo para você construir não, uma. na verdade você não destrói, você põe a oposição naquilo e constrói um pensamento Ou novo, né? pensamento Que é uma mistura novo. dos dois, né? Mas que acaba sendo, como diz, você elimina. Não, você o une os pensamento dois, ele junta os dois e daquilo você tira o meio termo. Na verdade é altamente conciliador, né? Não vamos rediscutir a dialética agora também aqui, né, Marcos? Eu acho conciliador, a dialética é conciliadora. Porque veja bem. Viu, mas a você tem uma dialética, tese, a você dialética, tem uma a dialética é conciliadora na visão de Gramsci. Também, De Marx já nem tanto. E eu falo isso porque é uma fala que eu ouvi de um militante, de uma liderança do MST. Sobre essa questão, e eu tinha, como diz... E outra coisa, cara, falando em Marx aqui, porque eu fiz história na antiga FAFIG, que era muito conservador ainda. Sim. Apesar que ano passado a gente perdeu a professora Gracita, que era uma professora das antigas, que... Sabe aquela pessoa que encanta a história, cara? Porque tem aquele cara... Você escreve bem pra caramba. Mais ou menos. Não, você escreve muito bem, Marcos, sabe disso. Essa questão, só que você é um pensamento muito crítica. E a professora Gracita, ela era dentro de uma... Mas eu escrevo muita coisa engraçada, cara, também. Cara, mas se você não botar graça na realidade humana... Você... O que você acha, Zaroski, aproveitando assim, esse patriotismo oco, sem ter conhecimento histórico, sem, de fato, você entender o teu país, né? Por exemplo, várias questões, né? Vamos supor, históricas, questões culturais, você se aprofundar no que realmente o teu país necessita. E eu fico pensando, o que leva um cara... Quer dizer, uma bandeira é o esconderijo perfeito de um idiota, a bandeira. Sim. Por quê? Porque você se arroga defensor de um país, de uma causa, mas veja na prática, né, cara? O cara pega o nosso patrimônio público, vende a preço de banana para os gringos. O cara pega as instituições, como o Congresso Nacional, loteia para roubar no Brasil inteiro através de um orçamento secreto. Você pega, contraria a ciência... Mata 400 mil pessoas sem vacina. Que porra de patriota é esse, meu irmão? O que isso é? Esse é um antipatriota. Marcos, tem duas considerações aqui, cara. Eu agora lembrei de um autor que eu tive a oportunidade de ouvir lá na Unicentro também. Se eu não me engano, é da área de filosofia. Antônio Frederico Zancanaro. Ele tem uma obra dele... Você tem uma memória boa, né? Impressionante. Né? Não, mas eu esqueço muita coisa, cara. Amanhã eu não vou nem lembrar que a gente conversou isso aqui. Mas eu lembro que ouvindo o professor Zancanaro... E o livro deles, se não me engano, o título é Corrupção Política e Administrativa no Brasil.
Ele faz uma revisitada desde o Brasil Colônia. Tá? E a máquina administrativa no Brasil ela é corrupta. Ela cara. é corrupta. Cara, você vai ser assessor parlamentar agora. Tá? E você sabe, cara, eu acho ridículo. Não sei se foi você que comentou alguma coisa. Alguém comentou alguma coisa sobre uma deputada agora sobre a questão dos gastos na campanha. Sim. Pô, de repente o Antenor ele gasta R$60 mil. Ele gastou muito pouco mesmo. Eu acho que, se não me engano, foi 60 mil. Sabe porque eu ouvi a entrevista dele lá com o Tonico de Oliveira. É um movimento social, né? Você tá entendendo? Por exemplo, eu ajudei o cara, eu não peguei não tô Sim. nem queria. Você tem um candidato que gasta R$1 milhão. É desproporcional, né? Você tá entendendo? O Moro, por exemplo, gastou. Então, e essa questão, cara, eu fui gestor do contrato lá de um programa recente. Não gostava do nome do programa, que era Vida Digna. Apesar que, como diz, foi proporcionado pelo menos habitação, que é um dos direitos constitucionais. Sim, direito à moradia, né? O município, para você ter uma ideia, cara, para construir 43 casas, o contrato inicial, lógico, depois teve aditivo, mas ele não ficou tão alto assim, porque o aditivo você pode fazer no máximo 25%. Foi 1 milhão e 200 e pouco, para se fazer 43 moradias. Nossa, pouco, né? Tudo bem que depois teve lá, daí tem uma outra empresa no município que ela vai fazer a questão da infraestrutura, asfalto, esgoto e tal, que daí ela triplica. Se a construção das casas em pré-moldado custou isso aqui, de repente a infraestrutura custou 5 mil que seja. Só que, como diz, hoje tem espaço para construir lá, se não me engano, mais 140 casas. Você votou no Antenor? Eu sempre votei no Antenor. Olha que legal, cara. Eu votei no Antenor, cara, pra... Ele foi candidato a prefeito. Eu nunca tive uma relação. Eu falei, eu conheci o Antenor como oficial médico. Então, como diz, na época de incorporação, ele estava fazendo medicina. É uma pessoa sensacional. Não, é um cara assim, eu não eu fiz... Eu levei muita sorte, sabe? Porque eu fiz a doutora Clair, que é uma nacionalista, uma pessoa que defende o país. Inclusive, os militares gostavam muito dela. Ela ganhou aquela medalha da Ordem de Almirante Tamandaré, que agora estão dando aquela medalha para todo mundo agora. Imagine. E, inclusive... então ela tinha uma muito boa relação com os militares por a questão de defender uma auditoria da dívida pública, sabe? O coronel lá do exército ia lá no gabinete dela, lá, conversar com ela e tal, né? Então, assim... Viu, Marcos? Mas já que você falou dessa questão da deputada lá, desse nacionalismo e tal, cara, eu penso da seguinte forma, cara. Você precisa valorizar aquilo que... o teu espaço. Sim, o teu país. Dentro do militarismo, você fala assim, cara, a gente é proibido de cuspir no chão. Então, ontem eu comentei com você sobre a questão do respeito. Mas o cara vai cuspir aonde, às vezes, né, também. Cospe no lixo, aqui tem uma bituqueira. Você vai cuspir aqui. Certo, Então lá, como diz, mas isso tá no chão, né? Não. Dentro do quartel, isso aqui tá pendurado num ganchinho. Você vai cuspir aqui, cara. Não, Você não vai, sabe, cara... em muitos aspectos, por exemplo, essa você questão não do imagina, respeito. Darós, como eu tive que me disciplinar para mim poder escrever, sabe? Então, todo o processo que se você quer se tornar bom em alguma coisa, você tem que se disciplinar. Mas eu lembro de um texto que falava da militarização do corpo, sabe? Que essa fala, porque eu acho que a gente não pode banalizar um discurso com base como diz na normativa das Forças Armadas, para você criticar Vamos falar da educação, por exemplo. Pedagogia libertadora do Paulo Freire. O cara é ótimo, não sei o que os caras implicam com o cara. Sim, viu, cara, mas veja bem, Marcos, a gente vive num país livre, ninguém lê, né? Você falou, lembra que você falou do livro? Democrático, como diz democracia, do povo para o povo, que porra nenhuma, que nós temos umas lideranças. Tem muito que melhorar. Cara, você falar em Paulo Freire, na Secretaria de Educação, que eu passei recentemente, cara, você pedir... Cara, teve uma colega lá de formação do meu irmão, de faculdade do meu irmão, que ela veio falar pra mim,
Viu? Será que você não pode atender aquela família? Ela falou bem assim pra mim. Sabe aquela criancinha sujinha, fedidinha, que ninguém gosta na escola? Cara, é como se eu fosse um higienizador, assistente social higienizador, entende? Eu falei, não, isso não é com a gente. A questão é uma questão de discussão da saúde. Eu falei, não é assim a abordagem também. Né? E a escola, na verdade, que é a unidade que o cara está servindo, Sim. né? Ela tem que trabalhar. Pô, se não tem uma direção, não tem uma equipe pedagógica, não tem um professor regente, um professor auxiliar para tratar essa situação com a família, sabe? Então vamos passando a bola, cara. Tem que passar para o profissional B. Só falta passar para o médico que vai prescrever uma medicação para sarna pro cara. Você tá entendendo? Você sabe que num dos meus livros, Aras, que eu tirei muito sarro, né? Que é inventei lá um personagem militar, que é inclusive acho que... O coronel... Brakoski. Tenente Brakoski. Brakoski, eu lembro. E daí... Tá no melhor de mim, apesar de mim mesmo. Você é um leitor assíduo das minhas... Não, comecei a ler agora, tô lendo. Caralho. Mas aí, o fato é o seguinte, né? O cara... Então eu inventei essa personagem aí. E ele sempre termina os discursos dele mandando todo mundo tomar no cu, né? Tá? Só que ele dá uma enrolada, né? Pra não... Viu, aqui a nossa pátria amada, os bravos, vão tudo tomar no cu. Ele fala assim, sabe? Vão tudo tomar no cu. No final, né? Mas é assim, porque... Não sei, eu acho que essas questões meu pai serviu o exército. E o meu pai me falava... Como você junto com meu pai. E meu pai falava dessa época idílica, eu aprendi a cantar o hino lá, e aliás, um dos hinos mais lindos, canção do marinheiro, porra, que coisa, né? Do marinheiro eu não conheço, cara. Não é do marinheiro, é da canção do expedicionário, lindo também. Qual cisne branco em noite de lua. Lindo, linda letra, tudo, cara. E a canção do expedicionário, meu pai cantava assim, então... As serras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu leve por divisa esse V que simboliza vitória que virá. Não, os caras estavam ali, né, papá, fazendo lá, porque nós somos tudo patriotas. Eu falei, não, vamos cantar o hino já, mas vamos cantar a introdução do hino nacional. Ninguém sabe a porra da introdução do hino, cara. E é lindo. Eu tinha uma professora Ieda, já falecida, bêbada também, eu ia falar, né? Mas ela cantava essa introdução do hino, mas, olha, é muito legal. Então, assim, não é uma questão pessoal, nem nada. Simplesmente acho que eu sou um cara prático, vamos por assim. Para que serviu a porra do exército até o dia de hoje no Brasil? Para pintar meio fio, nós contratamos empresa, gente. E é o seguinte, primeiro a eficiência, sabe? Assim, eu acho que uma coisa que não tem utilidade e está levando o dinheiro público, sabe? Então, assim, os caras são eficientes para defender o país? Não são, pô. Não cuidam das fronteiras. Se vier uma potência estrangeira aqui, eu não digo esses bora-bota aqui, em volta aqui, que estão tudo pior que nós, né? O que nós servimos? Nós servimos para dar um cacete no Paraguai, ainda que pegaram lá os criminosos lá, e tal, botaram lá o Duque de Caxias, todos esses mitos aí que os caras querem. Aí o que acontece? O cara saiu lá do Rio Grande do Sul, o Garibaldi? Não, o Prestes? O Prestes. Minha mãe é Prestes. E saíram lá, não, vamos lá, vamos subir. Andaram pelo país inteiro, depois deram uma voltinha lá, e daí foram lá para Bolívia. Porra, hein? Aí os caras, guerra do contestado. Os caras mandam quase metade do efetivo militar para moer os caboclos lá. Levaram um, perderam. Daí foram pegar o caminhão lá, os aviões. Quer dizer, os caras daí pegaram, fizeram, daí teve aquela ditadura, aquela porra da ditadura aí, ficaram mais de 20 anos aí, foderam o país, deixaram uma dívida astronômica para nós pagar. Então eu sou pelo lado prático, cara. Pra que serve essa porra? Então, é duro, né, você chegar assim, abertamente e dizer isso, sabe? Ou muda, então. Ou muda, eu sei que tem lá, vamos por assim, profissionais, deve ter, né? Não pode ser tudo igual o Pazuello. Então, eu acho assim, deve ter, assim, algumas questões, por exemplo, toda essa questão da engenharia aí, a internet foi desenvolvida pelos militares, celular, nos outros países.
O que porra que nós estamos criando aqui? Qual patente? Sabe? Qual urna eletrônica? Qual coisa útil? A urna eletrônica? Então, Viu, então não é uma questão pessoal, viu, é uma questão... viu, mas essa questão da segurança nacional, que é, como diz, a principal atribuição das Forças Armadas... Eu sei que é uma coisa cara para você. Não, né? não, falando sério, essa é uma opinião bem pessoal. Você pode até discordar de mim. Sim, tranquilo. E... Mas isso que é legal, a gente poder falar, né, Zé? Marcos, mas o que eu vejo, cara, o que está acontecendo hoje. Ontem se comentou a questão da Venezuela. Sim. Do Maduro tal lá, que como diz, não é o Maduro, é a influência externa. Também. Assim como a questão das ditaduras. Mas lá o exército também... Ou dos caras regimes botaram- militar do governo, na América Latina como um todo, na década de 70. Que começou com o Chile. Eu acho que o lugar de militar não é no governo, não pode ser de Cara, esquerda, viu? de direita. Ô Marco, você sabe, cara, agora nem tanto, mas a administração militar, ela era usada, na verdade, até pouco tempo atrás, pela maioria. O próprio MST, que é o movimento de esquerda, não, Marco, essa é uma visão minha, você pode discordar depois. Sim, claro. Depois você rebate aí. Tanto que quando você fala assim, ele segue dentro da lógica militar. É totalmente diferente. Então, assim, acho. Não, segue e os Algumas caras... coisas, Viu, e os caras... Marcos, eu tive a oportunidade, eu tive uma visão da mídia do MST. Quando eu fui trabalhar em Rio Bonito do Iguaçu, que eu conheci um pessoal lá em Rio Bonito do Iguaçu, que é o Sebastião Salgado, nós falamos do Sebastião Salgado, né? Que fez aquelas fotos lá e vive se matando, vive morrendo, não sei o quê. Cara, uma das coisas que eu percebi, esse juramento que o soldado do Exército Brasileiro faz, da Aeronáutica ou da Marinha, de morrer pela pátria e viver sem razão, como o general André falou, o pessoal porque o MST eu vejo como um movimento melhor organizado. E os caras levam a sério o negócio. Assim como tem milico, essa história, a gente faz juramento de defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Tá, é o juramento, cara. E se eu tiver, no Brasil, felizmente, porque, cara, eu fui militar, eu permaneço militar, posso responder por isso, posso ser... como diz, punido, inclusive, ainda, até para falar isso. Depois quero fazer uma fala só para não para me redimir, mas para deixar claro que eu não estou falando mal das Forças Armadas. Fui eu que falei. Você não falou nada. Muito menos do Exército. Eu entendo o teu ponto de vista. Então, e agora me fugiu o pensamento aqui, cara. Mas a questão da segurança nacional. Porque você sabe, cara, se você não fecha aqui, ó, isso aqui é uma lógica capitalista. Que você cercar o teu quadrado. Eu perguntei pro cara do MST, eu falei, por que vocês cercam os terrenos quando o INCRA regulariza? Mas ele não tem cerca individuais, né? Tem, a maioria, o assinamento que eu conhecia, entende? O próprio INCRA fornece eucalipto tratado para o cara fechar lá. É diferente de você confinar um gado, tal, não sei o que E eu lembro o Jagunço, um cara que estava no assentamento Queirati, que na época que eu fazia formação na PP Sindicato, e o Jagunço participava da formação, e eu não conhecia essa expressão que eles chamam de quadrado burro, que é o cercamento do espaço. Se você pensa na comuna, por que você vai cercar o teu espaço? Sim. E daí aquela história, cara. Porque daí, como diz, quando você pensa no coletivo, você vai trabalhar com diversas pessoas. Sim. Aí você entra no campo da subjetividade também. Porque tem aquele cara que ele está pensando na causa e tem aquele cara que ele está pensando na causa própria. Tem. Política é assim, cara. A representatividade política partidária. Quer dizer, para explicar melhor o meu ponto de vista, é assim, eu acho que existe uma hierarquia, assim, que ela surge naturalmente entre as pessoas, sabe? Assim, essas questões de líderes,
Mas eu acredito que essa porra da personalização no nosso país, e é justamente isso, atrapalha tudo. Porque, na verdade, todos têm que ser líderes, todos têm que... essa coisa do cara de ter uma hierarquia, o cara se destacar, sabe? Eu acho assim... Ah, não. E aí, essa verticalização, que para mim é problemática, sabe? Que eu acho que tem empresas capitalistas lá do Japão, no capitalismo mais extremado, que funciona dessa maneira. Você vai obedecer e calar a boca. Só que os caras descobriram que quanto mais o cara for criativo dentro de um coletivo e de uma estrutura, mais aquele negócio vai crescer. Existe uma distinção de função, vamos supor, tá? Mas não existe aquela coisa... eu sou chefe e foda-se, sabe? Existe uma coisa assim. Então, é nesse processo que eu acredito, sabe? Eu acredito no processo. Por exemplo, se o cara me manda eu fazer uma coisa ilógica, eu não acho que daí é disciplina, eu acho que é burrice, sabe? Eu acho que faz parte você cumprir funções. Por exemplo, né? Eu gosto de trabalhar na terra. Eu gosto de limpar um banheiro, eu faço qualquer coisa, sabe? Mas, tipo... eu não acho assim, que uma categoria de trabalho está acima da outra. E essa questão que me incomoda, sabe? Entende? De um cara se julgar superior ao outro, não por mérito de uma coisa, de uma eu sei que tem os critérios lá, para o cara ser isso, ser aquilo, mas para mim é uma coisa assim... Marcos, você veja... Entende o que quer dizer? Não entendi. Então, Marcos, não se trata exatamente... Você está discutindo que essa questão da hierarquia o cara vai fazer. Manda quem obedece, não, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É mais ou menos assim. Ou como se diz, sim senhor, não senhor, quero morrer. Dentro dessa hierarquia. Aí eu volto na discussão da rede, que é um tema que... Cara, eu tentei mestrado na UFSC, eu passei na prova intelectual e não passei no projeto. A hora que eu fui para a banca, que eu falei que era milico, achei que aquelas velhinhas da banca iam me jogar para fora. E como que você vai ter tempo? Daí aquela história do financiamento. Porque você precisa ter tempo porque tem que justificar o financiamento da CAPES, por exemplo, para o teu mestrado. Isso se concorrer à bolsa. Mas, de qualquer maneira, eles que acabaram, né, agora. O Bolsonaro está todo... Eu não sei como é que está, que eu não tenho acompanhado. Depois também incrível, o cara da terra arrasada. Depois também fiz no EPG, ali também passei, não passei no projeto, no maldito. Que essa discussão de rede, você falou da verticalização. Da horizontalidade, né? Então, a rede, né, essa questão da horizontalidade ou da transversalidade. Tá? Então, como diz, porque isso aí evita o entupimento nas informações. A partir do momento que você tem... Cara, mas veja hoje, se você for na prefeitura aqui, tem um organograma, cara. O que o organograma é, cara? É uma verticalização. Eu acho que... Vai na Câmara, não tem o presidente da Câmara, não sei o quê. Cara, você está entendendo, cara? Então, é tudo errado. A nossa estrutura organizacional do Brasil, ela continua errada. E daí existem espaços de participação, a partir da Constituição, que são os conselhos, por exemplo, das políticas setoriais, políticas de direitos, mas que não funcionam. Por quê? Porque você tem a participação do público e do privado. Mas quem que representa? São as entidades. Tudo bem, tem um objetivo lá humanitário, social, naquele interesse deles enquanto instituição. Você está entendendo? Agora você veja, aquilo que o Caetano fala, nossa herança católica, né? A própria igreja é hierarquizada, né? A igreja católica é um sistema hierárquico, assim, muito rígido. Então, então, eu acho errado. Por exemplo, agora... A não ser que eles levam pro anarquismo, cara. Na questão... é porque o cara também julga... Os caras julgam muito mal o anarquismo. Anarquismo é uma coisa assim. Não, mas eu não estou falando do anarquismo no sentido negativo. Sim, você está entendendo? Vamos destruir essa porra aí. No histórico. Não, mas para destruir isso tem que pôr alguma coisa no lugar. Mas veja, na questão, por exemplo, do mandato, por exemplo. O mandato tem um representante que está sendo o antenor. Então, como é que se tratam as questões, né, dentro de um partido de esquerda, por exemplo? São coletivos, o nome, sabe? Então, o cara está nos representando porque o modelo exige isso. Só que ele é o resultado de toda uma construção
transversal. Não é figura do antenor. Horizontal, quer dizer. Então, claro, isso aí tem que assumir uma forma, sabe? E tal, mas é toda a questão de ter um organismo vivo, sabe? Onde não... Por exemplo, você não vai dizer, não, o coração é um organismo vivo e, como diz, com objetivo coletivo. Mas, ou da coletividade. Zaroski, é o seguinte, nós estamos já indo para quase 1h30 de nosso podcast aqui. Já encheu o saco, ninguém vai ouvir essa porra aí, cara, mas tudo bem. Eles vão ouvir porque é uma conversa interessante. E é o seguinte, eu, Zaroski, fico muito feliz, cara, eu tenho orgulho de ser teu amigo, você é um cara inteligente, não concordamos muitas vezes com tudo, sabe? Mas eu respeito o teu ponto de vista, nós nunca discutimos por causa disso, né? Podemos discordar, às vezes, de algum ponto de vista, outro ponto de vista. E acho que é isso que é o mais importante, sabe? Eu acho você um cara inteligente, um cara que na verdade, você deveria ter sido algum coronel, alguma coisa. Acho que o país ia ganhar muito com isso, tá? Porque acho que um pouco de irreverência, um pouco de criatividade, eu acho que as estruturas têm que respirar, sabe? E quanto mais herméticas elas são, porque dá a impressão que, agora com essa palhaçada toda, dá a impressão que o exército estava numa caverna desde 64, né? E agora botaram a cara para fora e você vê um monstro, sabe? Tipo assim, inoperante, com opiniões arcaicas. Eu não estou dizendo que todos são assim. Eu acho que eu conheci militares que realmente amam o país e estão interessados, né, em soluções, então não vou generalizar. Mas uma conversa assim, que nós estamos tendo, civilizada, com tempos de fala, né, Zaroski? Então eu quero te agradecer por você se dispor, né? Não tinha nada para fazer mesmo, né? Então... Mas aí... Já vai desligar aí? Não, tá aqui. Só deixa eu falar uma coisa, cara. Ontem você falou muito de questão do respeito, cara. Uma das coisas que você aprende, você falou, né? Sim. Eu tô falando porque eu, com 19 anos, né? No dia 26 de janeiro, como diz, eu me apresentei. No dia 2 de fevereiro eu incorporei. No dia 15 eu fiz 19 anos. E uma das coisas que não que eu não tenha aprendido isso com meu pai e minha mãe. Entendi. Você está entendendo? A questão do respeito pelos outros, cara. Sim. Porque tem uma coisa, como diz, essa questão de você olhar o outro, cara. E isso a gente aprende muito no exército, cara. A questão da cortesia, de ser cortês, Sim. sabe? Então tem uma série de valores que hoje estão se perdendo, cara. Eu sou favorável, vejo a discussão de gênero hoje. Eu penso que é extremamente importante. A questão, o Brasil tem uma dívida enorme na questão étnico-racial aí, né? Sim. Fuderam com o povo, né? E com os descendentes, né? Sim. Aqui no Sul a gente não tem uma massa tão grande assim, mas a gente vê de São Paulo para cima ali. Mas eu vejo que a questão hoje se perdeu muito. Hoje eu tenho uma coisa que é minha, que a gente vive uma era extremamente garantida de direitos, né? E de não respeito. Tudo parte do respeito, cara. E isso, eu falei, eu tenho esse aprendizado na minha formação, né? Enquanto, não vou puxar para a família, mas como diz, eu tive uma referência do pai, de uma mãe, de meus irmãos, trabalhadores. Eu lembro meu pai falando assim, pô, nós precisamos voltar para a arena, porque senão eu vou perder emprego. Cara, é uma coisa muito louca, assim, sabe? Mas eu vejo fundamental, cara, respeito. Respeito a opinião. Eu sou de direita, sou de esquerda, sou de centro, né? E outra coisa, eu não vivo sozinho nisso aqui. A gente tá sozinho aqui, cara. Eu e você fudido. Tá? 2,50, né? Eu não tô fudido. Não, fudido que eu digo assim, no sentido pros olhos de muita gente. E porque a hora que você sai sozinho ali, a hora que você saiu do baile e tal, bate aquela coisa, cara, porque a gente é humano. Mas o preço do conhecimento é esse. Então, como... mas isso não faz a gente nem pior nem melhor que ninguém. Então tem que respeitar, independente de quem seja. E é isso aí, fechou o caixão. Não, fechou o caixão e eu vou te falar uma coisa pra você. Como que você vai falar de respeito num país com salário mínimo desse, com direitos? Assim, nós temos muitos direitos, mas na verdade
nem aqueles elementares da Constituição estão sendo cumpridos. Então, é complicado. Gente, muito obrigado, Zaroski, aqui. Vamos cumprimentar Falou. aqui. Valeu, meu irmão. Eu acho que vocês vão gostar dessa conversa. Valeu, um abraço, Marcos Guimarães. Falou. Podcast do Maria Boa.